Olá, e aí? Então vamos lá, Orlando, Leonardo, e aqui é a Olá. apresentação do trabalho final, e no nosso caso aqui, nosso sistema de recomendação sobre filmes. E aí nós temos aqui alguns arquivos de criação da ontologia, da população do grafo, e aí depois a apresentação do sistema e o manual. Então vamos passar por cada um deles aqui bem breve, brevemente, para poder situar aqui o que foi desenvolvido. Então esse é o primeiro arquivo, o de ontologia. Estamos utilizando o WLRED e aqui podemos ver a partir da linha 15 a construção das classes. Então eu tenho ali uma classe de pessoa, ator, diretor e etc, né? Na parte a seguir, a partir da linha 31, aí já começa a construção de data properties e object properties, né? Mais abaixo tem construções de axiomas e algumas outras propriedades, inclusive funções inversas. E aí você pode ir passando aqui isso, o Orlando ali está indicando uma das operações, se tem preferência por, se não me engano, por ator ali, ou Uma outra inversa aqui. uma inversa, outra. Aí é o axioma, né? Tem que ter exatamente um usuário, pelo menos, uma nota, né? De usuário. Ahn, Aqui Algumas já são object relações. properties. Então, esse arquivo, ele é o arquivo de construção do nosso grafo, né? Aqui a gente tem uma criação de instância de exemplo, né? Só para testar. Só Então o para ator é testar. Keanu Reeves. Isso aqui é um ID, né? Isso. ID, nome. Embaixo o teu nome. O diretor é o diretor do Matrix, né? Agora o título Matrix. Tem o ator 1, que é o Keanu Reeves. O título tem o diretor 1, que é o Lana Wachowski. O gênero, sci-fi, o ID que a gente criou do gênero sci-fi, o próprio gênero sci-fi. Uhum. Criando o usuário, criando a avaliação daquele usuário, fulano de tal, as preferências, e aqui a gente salva a ontologia em RDF e Turtle, que fica aqui. Exato. E aí essas ainda são RDF, ontologias que possuem apenas a instância de exemplo, né? isso. RDF, o Turtle que ficou vazio por enquanto. E, Exato. e a gente tem um populador aqui de ontologia, que a gente pega a partir da ontologia criado daquele RDF do Amazing Videos, esse cara aqui. A gente carrega ele na memória, lê esse cara. Só que a gente está lendo da onde? A gente está usando o próprio IMDB, a própria base do Isso. IMDB aqui. Com N de 500, porque a gente não conseguiu subir essa base inteira com o hardware que a Era gente muito tinha grande, aqui. já. 20 e poucos gigas de memória, são 26 gigas de memória aqui na máquina, não foi suficiente para rodar a base toda. Então, cada um num data frame É, diferente. A gente vai fazer a ordenação desse data frame, alguns tratamentos de informação. O que tem de interessante aqui? Percorrendo aí já ele. aí está percorrendo o grafo e já fazendo a população dele, né? Isso, o data frame dos títulos, né? Então, Isso. no nosso título aqui é primary title e por aí vai, né? Aí depois tem o O ano, gênero, a né? start Então, year, gênero, blá 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 blá, blá. diretores. Diretor, ator principal Então e aí é vai. um O processo rating, de né, que é o médio. preenchimento. E uma vez preenchido, a gente salva isso aqui nessa versão populada, IRDF Turtle. Então vamos lá. Isso. Que são esses caras aqui, tá? Então, Exato. os carinhas populados. Bom, aí depois dessa população, aí vem o desenvolvimento da aplicação, né? A Que tá no aplicação ar. foi desenvolvida, isso, ela está, aconteceu o deploy
essa ferramenta, nós temos os arquivos de desenvolvimento no Git, e aí, junto com o manual, nós temos ali toda a referência, inclusive o passo a passo de instalação. Bom, foi desenvolvido em Streamlit, e aí nós temos aqui do lado esquerdo o menu com 3 seções, e no lado direito, cada uma das atividades relacionadas ao menu. Vamos Então, criar um. nessa primeira tela tem um cadastro de usuário, Esse aqui com a gente já tem, né? informações. Você pode criar um novo, né? E aí, nesse cadastro de usuários, nós temos as preferências Keanu sobre Reeves. atores, sobre diretor e gênero. E aí, Vou o pegar esse Orlando está cara aqui. preenchendo, né? No gênero, a gente vai colocar uma coisa que o Keanu Reeves não faz, né? O que a gente colocava? Animation, né? Animation. Que eu acho que não faz. Então, salvamos. Usuário cadastrado com sucesso. Os Aí vai filmes para a tela de recomendados. recomendação. Esse aqui tá no meu. Aí tem que procurar o novo usuário. O João. Isso. E aqui a gente tem. O Então, nesse caso aqui, Matrix. animação. Por isso que foi recomendado. Exato. Esse aqui, animação. Animação. Animação também. Animação. Isso, animação também. Animação. Animation Animação. Se não tem Keanu Reeves. deles. Ó, esse aqui Agora é o diretor. é Foi o recomendado em diretor virtude do diretor. e o próximo é o ator, né? Esse aqui em virtude do ator. E vamos trocar Ou nota aqui. Eu então, gostei pra caramba do filme. 10. Salvar nota. salvo a nota. Isso aqui. Ah, tá, uma outra animação. Então, quando eu Aí, atualizo a lista, como eu aumentei a nota, ela teve uma prioridade maior aqui. isso. Inclusive, aqui é um ponto importante, é que a lista ela passa a considerar a nota do usuário, porque a lista ela é ordenada por nota, né? E quando não tem avaliação, ela considera a nota do IMDb, mas com a entrada da nota do usuário, a nota de avaliação, aí essa nota é considerada como prioritária. Então, por isso que Matrix sobe e vai para o início, de acordo com a nota 10, que é a nota do usuário. E aí, nessa tela, nós temos uma lista dos filmes que foram recomendados, que foram avaliados, né, pelo usuário. E aí, nesse Desse caso aqui, exemplo, só Matrix. só o Matrix, né? E aí tem um gerenciamento, você pode apagar, inclusive, essa avaliação, voltar lá nos filmes recomendados e inserir uma nova nota, né, de avaliação. Acho que é por aí, certo? É, acho que cobrimos o procedimento. Ah, eu acho Isso. que vale mostrar um detalhezinho bem breve aqui. Dentro ao clicar no nome, né, que aparece o card, além de fazer essa nota, tem informações adicionais, né? Então, tem o nome do ator, o diretor, tem o gênero, né? Então, aqui tem a informação do ano, se não me engano, na parte de cima. O ano de lançamento do filme e o nome completo dele. Isso para todos os filmes que foram É como a gente pegou os primeiros rodados. 500 de cada pedaço da dataset e tá com filmes bem antigos aqui. Exato, E o Matrix lá na ponta, né? Bom, vamos ver como é legal. que essa tela. Opa, errei. Vamos ver como é que essa tela funciona aqui no app.py. Então, para rodar aqui via Streamlit, ativar o ambiente virtual, Streamlit run app.py. Então, aqui é só com criação de tela, né? Sim, Carregamos a ontologia populada aqui em Onto, sidebar, blá 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 blá. Pegamos uma lista de usuários, tudo baseado em listas Streamlit, né? Então, pegamos a lista de usuários existentes e vamos jogar numa variável que vai aparecer naquele pseudo combo lá. Cadastro de usuário, acho que o interessante aqui seria sem ter alguma aquela. coisinha onde tem os matches, né? Isso, Então a gente faz um match por gênero, um match por ator, um match por diretor, né? Então, ou e
ou esse, os filmes recomendados. Esse F é o filme, né? É o título. Esse cara entra nos recomendados. E uma vez recomendados, a gente ainda tem a reordenação dessa lista por nota. Exato. E esse exato é o trecho correspondente ao cadastro, né, onde nós temos as preferências do usuário. E aí aquelas preferências estão descritas nesse trecho. Bom, depois nós temos aí a recomendação propriamente dita. É um ponto importante que a nota do usuário ela é gravada, né? Então, quando existe uma avaliação, essa nota é gravada na ontologia. Então, tem no grafo de conhecimento, né? Ele não fica em memória. Ou seja, aquela nota fica de fato registrada no grafo de conhecimento. Vamos pro relatório? Vamos lá, aqui é o manual, e aí tem informações completas sobre o sistema. Tem o nome que nós demos aí, Move Recommendation Map. E aí temos o objetivo, o repositório no Git, as informações sobre como baixar, como instalar, né, fazer esse processo como o Orlando apresentou. Aí está o endereço do Git, Tá aberto, tá? ele é público, aí como fazer o clone, ativar o ambiente virtual, instalar os requisitos, que no nosso caso aqui é o Pandas, o Streamlit e o AWR Red. E aí depois já a tela sobre a operação, né, como que é o funcionamento, Que é o que desde a o gente fez ali cadastro, os brincando. botões, exato. Então, é um detalhamento sobre o que nós mostramos anteriormente. Aí as telas de recomendação, o card com a nota do usuário e a tela que tem a lista de filmes avaliados. Lembrando que o Streamlit ele é responsivo, então a gente consegue visualizar tanto pela tela do computador quanto via celular, por exemplo, ou tablet, né? Então a tela se adequa a, a, ao formato aqui, né? Então, é tudo auto-organizável. Então é possível visualizar o sistema, inclusive, Um no, minutinho. no celular. Opa. Aí já as informações adicionais sobre o grafo, né? Sobre a construção do grafo. E aí o uso do proteger para nos auxiliar na construção, na representação, na construção e na representação dos conceitos e das propriedades, né? Então, o uso do proteger foi super importante aqui nessa etapa para nos ajudar a entender se as propriedades estavam sendo corretamente aplicadas. Então, tem um exemplo aqui, uma figura sobre a nossa ontologia. As E aí, no referências, acho que final, é isso aí, né? as referências. Eu acho que é isso, Orlando. Acho que é isso aí também. Então, legal. Tirando Obrigado, frio. Orlando. Professor, obrigado aí pela disciplina. É Obrigado, isso aí, professor. muito Obrigado, frio por Léo. aqui. Até mais. Tu Até encerra aqui. mais.